Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. A Lei Aldir Blanc, em homenagem ao músico morto pela Covid-19, foi vetada hoje integralmente pela presidência. O Diário Oficial da União apresentou como justificativa o descumprimento de leis orçamentárias. O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente uma lei aprovada pelo Congresso que destinava 3 bilhões de reais anuais para o setor cultural. Este é o segundo projeto destinado à cultura vetado por Bolsonaro em um mês, ambos com a justificativa de que descumprem as leis orçamentárias e outras normas. A lei, aprovada no final de março pelo Senado, criava a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, que previa a transferência anual de recursos federais para os estados e municípios brasileiros a partir de 2023, pelos próximos 5 anos. Com estes recursos, o projeto prolongaria um auxílio concedido pelo parlamento às classes artísticas durante a pandemia. A presidência afirmou que a lei é contrária ao interesse público, porque retira a autonomia do Poder Executivo para aplicar recursos. A Justiça Eleitoral bateu recorde de atendimentos no último dia para regularizar o título de eleitor. Ao todo, o órgão realizou mais de 1.300.000 atendimentos. Aquela velha máxima de que brasileiro deixa tudo para a última hora, mais uma vez foi confirmada pela Justiça Eleitoral. O site do TSE e os cartórios bateram recorde de atendimento no último dia para regularizar o título de eleitor. De acordo com dados do TSE, foram mais de 1.300.000 atendimentos. Desse total, mais de 830.000 foram pela internet e outros 512.000 serviços foram feitos presencialmente nos cartórios. A página do Tribunal Eleitoral bateu recorde de acessos simultâneos às 13 horas e 59 minutos da quarta-feira. Foram 345.000 acessos ao mesmo tempo. Para efeito de comparação, o número é superior à população total de Vitória, capital do Espírito Santo. No último mês foram feitos mais de 8,5 milhões de pedidos à Justiça Eleitoral. O TSE informou que todos os eleitores que pediram emissão, transferência ou regularização do título até a data de encerramento do prazo terão os pedidos analisados. O prazo para a resposta é de 1 mês e é possível acompanhar o andamento da solicitação na página do TSE. Mães trabalhadoras vão poder sacar o dinheiro do FGTS para pagar creche para os filhos de até 5 anos de idade. A medida foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. A proposta vale para mães com crianças de até 5 anos de idade. Podem ser filhos, enteados ou crianças sob os cuidados judiciais. As datas e os valores para os saques ainda não foram definidos. Já os pais poderão ter as férias antecipadas e ter flexibilização no horário de trabalho. O Brasil registrou os 2 primeiros casos de Covid-19 provocados pela subvariante XQ, uma combinação de sublinhagens da Ômicron. A cidade de São Paulo registrou os primeiros casos da subvariante XQ, uma combinação das sublinhagens BA.1.1 e BA.2 da Ômicron. O sequenciamento genético foi feito pelo Instituto Butantan e a informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde. Ainda não há informações sobre o perfil dos pacientes e nem sobre a transmissibilidade e virulência da variante recombinante. O Sistema Internacional de Classificação e Registro de Novas Linhagens, conhecido como PANGO, identificou pelo menos 59 casos da Ômicron XQ na Inglaterra e também no país de Gales. Recombinantes são vírus que carregam informações de linhagens diferentes. Isso acontece quando a pessoa é infectada com 2 ou mais variantes ao mesmo tempo e se misturam os genomas dos vírus dentro do organismo dela. Segundo orientação da Secretaria de Estado de Saúde Paulista, a população deve continuar obedecendo as medidas sanitárias, como higienização das mãos e o distanciamento social. E ela também alerta para que o esquema vacinal esteja completo, a fim de evitar qualquer mudança nos índices atuais do coronavírus. Uma nova tempestade de areia deixou ao menos uma pessoa morta no Iraque. Além da vítima, mais de 5.000 pessoas receberam atendimento em hospitais por problemas respiratórios. Os moradores de 7 províncias iraquianas, entre elas a capital Bagdá, viram uma espessa nuvem alaranjada cobrir tudo e a areia invadiu as casas. Estamos recebendo pacientes desde que a tempestade começou na madrugada.
Atendemos cerca de 750 pessoas até agora com dificuldades para respirar. Não tenho asma, mas quando tem tempestade de areia, começo a sentir a respiração encurtada e dificuldade para respirar. As autoridades de províncias ao norte de Bagdá pediram que as pessoas evitem sair de casa. As tempestades de areia pioraram nas últimas semanas no Iraque, um dos 5 países do mundo mais vulneráveis às mudanças climáticas. Só em abril foram registradas 5 tempestades. 19 investidores se comprometeram a levantar 7 bilhões e 140 milhões de dólares em financiamento para a compra do Twitter pelo CEO da Tesla, Elon Musk. Entre os principais investidores está o príncipe Al-Walid bin Talal, da Arábia Saudita, que concordou em manter sua participação de quase 1 bilhão e 900 milhões de dólares no Twitter após a aquisição de Musk, segundo a divulgação. O novo dinheiro levantado cortará pela metade a soma que Musk precisa pegar emprestada em contrapartida a parte de suas ações da Tesla e vai reduzir um pouco a quantia que ele deverá colocar pessoalmente para cerca de 20 bilhões de dólares. A taxa básica de juros dos Estados Unidos registrou a maior alta em 22 anos, uma alta de 0,5 ponto percentual. Foi o primeiro aumento dessa magnitude desde o ano 2000. O objetivo é tentar controlar a inflação recorde. O BC americano destacou que novas altas se justificarão no futuro. A economia e o país passaram por muito nos últimos 2 anos e se mostraram resilientes. É essencial que reduzamos a inflação se quisermos ter um período sustentado de fortes condições do mercado de trabalho que beneficiem a todos. O Federal Reserve advertiu que a guerra na Ucrânia e os confinamentos na China agravam a inflação. O Banco Central americano também informou que vai começar a reduzir seus ativos em bônus a partir de junho. Mais de 6 bilhões de euros arrecadados hoje para ajudar a luta ucraniana contra a invasão russa e reconstruir o país. O valor equivalente a mais de 31 bilhões de reais foi alcançado em um evento que reuniu doadores em Varsóvia, capital da Polônia. De acordo com o primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki, foram arrecadados mais de 6 bilhões de euros, o equivalente a mais de 31 bilhões de reais. O evento, organizado por Polônia e Suécia, contou ainda com a participação da União Europeia e de autoridades ucranianas. Today we came together with a very clear purpose. Hoje nos reunimos com um propósito muito claro, apoiar o bravo povo da Ucrânia. Os ucranianos que lutam contra o agressor defendem sua liberdade e nós os defendemos. Estamos agora na 10ª semana da brutal invasão russa. 10 semanas durante as quais os soldados de Putin cometeram atrocidades que o mundo não pode e não esquecerá. The goal is not just to rebuild O objetivo não é apenas reconstruir o que foi destruído, mas construir um Estado europeu verde e moderno. Identificamos 10 setores chaves para a recuperação futura e é fundamental a adesão à União Europeia. É também o desenvolvimento do complexo industrial militar, a independência energética, o apoio regulatório para o processamento e modernização climática. Horas antes do evento, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lançou uma plataforma de financiamento online para ajudar Kiev a ganhar a guerra contra a Rússia e reconstruir as infraestruturas do país. E essa edição fica por aqui. Eu volto logo mais no Jornal das 18h30, ao lado de Juliana Dariva, com outras informações. Obrigada pela sua companhia e até lá!